Poção Mágica de Gabi, começando hoje nessa segunda-feira aqui, ó, 8 de julho. E hoje a gente vai fazer uma poção mágica com um tema especial relacionado sim ao teu dinheiro e a relação que o teu dinheiro tem com os seus pais. Seu pai, a sua mãe, os dois, aí depende muito da relação que você tem com eles. Então, vai ser uma live, gente, um momento do Poção aqui live, direto ao ponto. Eu vou te apresentar uma oportunidade aqui com relação a você pegar essa situação, né, com relação aos teus pais e a relação que isso tem com o teu dinheiro. Então eu vou te apresentar essa oportunidade, vou te mostrar aqui, né, qual é o problema que isso resolve aí na tua vida, tá? E no final eu vou comentar com vocês o que tá acontecendo nessa semana, que é um presente que eu tô dando para todas as pessoas que já me acompanham, tá? Então fica comigo aí até o final. Ah, importante que eu falei que é uma live direto ao ponto, então vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui em uns 30 minutos mais ou menos, tá? Pra gente não passar muito. Então lembrem-se, quem tá chegando, gente, bem-vindas, tá? A Cia, o Will. Então assim, fiquem comigo até o final, que no final eu vou apresentar essa oportunidade pra vocês, tá? Sobre o presente dessa semana. Eu vou colocar aqui o microfone sem som, um minutinho, acho que até melhor hoje, gente, porque eu fui me gripando de ontem pra hoje. Ontem eu tava ótima e hoje eu tô aqui meio, na realidade, um pouco resfriada, tá? E eu sei que a minha voz tá bem diferente, tá? Então eu evitei fazer gravações hoje, que é dia que muitas vezes eu gravo nas segundas-feiras, mas com essa voz eu não queria que depois vocês ficassem recebendo meus vídeos com essa voz estranha, mas eu não ia deixar de fazer a live pra vocês, tá? Então, vamos ver aqui. Gente, se por acaso parar a minha voz, é porque de repente meu microfone desligou. Pelo amor, por favor, me comentem aqui, tá? Então, vamos lá. Direto ao ponto. Hoje eu trouxe nos stories para vocês algumas enquetes e questionando, falando, né? A gente trocando ali uma ideia sobre a relação que tem o teu dinheiro com a relação com os teus pais. Quando eu falo aí os pais, eu realmente estou me referindo ao seu pai, à sua mãe, tá? E aí pode pegar um pouco mais para um ou para outro, de repente a tua relação com a mãe, a tua relação com o pai, tá? Então eu quero trazer isso como aqui realmente essa oportunidade. Oportunidade de quê, meus amores? Oportunidade de você começar a olhar e entender sobre a relação com os teus pais e a influência que ela tem na tua vida. Porque a gente conhecendo isso ou não, a gente sabendo dessa informação ou não sabendo, acaba não importando muito, mas de fato, a nossa relação com os nossos pais, ela influencia diretamente no nosso dinheiro, tá? Então, o que é importante que fique claro para você? Qual é o problema, então, que esse fato, né, que esse fator, relação com os pais, tem com relação à tua vida financeira, tua vida material. Então você precisa de dinheiro para materializar coisas. Sejam elas realmente coisas materiais ou sejam coisas aí de fato até afetivas e tudo mais, mas você vai ter que usar o dinheiro para comprar determinadas coisas. De repente você vai ter que melhorar investir em você, no teu processo de autoconhecimento para que você consiga conquistar algo, por exemplo, afetivo, amoroso, por exemplo, tá? Então eu sempre costumo dizer, e eu tenho muito forte isso para mim, que todas as coisas que a gente deseja, os nossos anseios, os nossos desejos, seja de uma realização material, algo palpável, vamos dizer, um carro, um apartamento, né, algo concreto, ou mesmo teu relacionamento amoroso, a tua saúde, para tudo isso você sim precisa de dinheiro para você materializar adequadamente, tá? Então, a dor que resolve você saber sobre a relação dos teus pais com o teu dinheiro é uma dor de você começar a conseguir realizar todos os desejos materiais que você tem. Faz sentido, minhas imperatrizes? Faz sentido isso para vocês? Tá? É bem importante que isso fique assim bem claro para vocês, tá? Um brinde aqui para quem tá comigo agora ao vivo, quem de repente tá assistindo essa live, né? Se teve a sorte de a live ficar aqui gravada, né?
assistindo posteriormente. Mas afinal, né, quem sou eu para conversar sobre isso com vocês? Meu nome é Gabriele, eu sou a Gabriele, e eu sou mentora de estruturação emocional e de alquimia, e eu te ajudo, te ensino a você se sentir, gente, mais capaz, mais segura, para que você consiga realizar aí os teus desejos materiais, mesmo que você se sinta perdida, mesmo que você se sinta ali insegura. E isso tudo nasceu, meus amores, justamente da minha própria experiência, porque eu era aquela pessoa formada em nutrição há anos atrás e eu preferi ir para a área comercial na época porque eu me achava completamente incapaz de cuidar de outra pessoa, tá? Eu tive que me trabalhando muito emocionalmente, resolvendo muitas questões, né, emocionais para que eu conseguisse me sentir capaz de cuidar de alguém, cuidar de outra pessoa, tá? Então, eu percebo, e pelo que eu já conversei com muitos de vocês no direct, quem já foi minha aluna, que vem aquela sensação assim, nossa, por exemplo, quer faturar mais, quer fazer mais dinheiro, mas só o fato de, vamos dizer assim, pensar em fazer 10 mil, 12 mil por mês, a pessoa já diz que tem uns calafrios e que tem sensações e que é como se o cérebro e o corpo da pessoa já reagisse quimicamente, não aceitando que ela pense, só que sequer pense em fazer 10 mil, 12 mil, por exemplo, por mês. Então, gente, se você não ressignificar, reconfigurar a tua mente para isso e as tuas emoções, realmente fica difícil de você conseguir atingir um determinado patamar financeiro na tua vida, tá? De repente você quer começar pensando em atingir 10, 12 mil por mês, de repente você tem o anseio de atingir muito mais, mas se você não tiver essa clareza dentro de você e os devidos o devido destravar e desbloqueio necessário com relação ao teu dinheiro, que envolve muito da relação com os teus pais, infelizmente você não consegue chegar lá, porque sempre a tua mente, um sentimento contrário vai te bloquear para isso. Então, qual é o benefício dessa oportunidade que eu estou apresentando para vocês com relação a você saber sobre a relação com os teus pais? O benefício é que na medida que você entende o papel da tua ancestralidade, daqueles que te deram a vida, na medida que você entende isso, qual é o papel do teu pai nisso, qual é o papel da tua mãe nisso, você fica mais apta de você conquistar os benefícios de resolver, então, destravar o teu dinheiro, desbloquear o teu dinheiro, para que você se sinta, então, capaz de fazer, por exemplo, esses 10 mil por mês, esses 12 mil por mês aí na tua mão, no teu bolso, sem que mais você fique se sentindo ali insegura, sem que você se sinta incapaz de fazer isso. Eu lembro, claramente, quando eu comecei os processos de autoconhecimento, eu caí nesse ponto que eu disse, ficou uma clareza gigantesca de que eu me sentia incapaz e tem uma outra questão. A pessoa não se sentir merecedora de fazer esse dinheiro, não se sentir merecedora de chegar alguém na tua mesa para que pague realmente o valor que você merece pelo aquilo que você vende, seja um serviço, seja um produto. E uma pessoa que ainda trabalha ou que quer continuar trabalhando, tá tudo certo, como carteira assinada, como CLT, ela também não se coloca numa posição de merecimento de fazer um melhor salário, de ali ter uma subida ali de hierarquia para que conquiste outra função ali naquela empresa e, consequentemente, não consiga ali aumentar ali o seu faturamento, né? O seu, no caso aí, salário, se for uma carteira assinada, tá? Então, gente, esse é o maior benefício de você começar a entender qual é o papel dos seus pais aí na tua vida com relação ao teu dinheiro, tá? Então, vamos lá, vamos para alguns exemplos aqui. Quem aqui considera que a sua relação com o seu pai, vamos começar falando um pouquinho de pai, rapidamente aqui, como eu falei, é uma live bem direto ao ponto hoje, para trazer essa relação dos teus pais com o teu dinheiro. Então, quem aqui percebe, tem clareza de que a relação com o seu pai
é uma relação talvez um pouco conturbada, mesmo, claro, ame o seu pai, mas que tem ali alguma questão que de repente deveria ser resolvida com relação a esse pai e que talvez ainda não... Ai, gente, saúde! Espirrei aqui, eu tô resfriada, falei no início do Poção Mágica, desculpa, gente. Espirrei bem aqui no microfone, aqui no barulho, no caso, no áudio, né? Não neles diretamente. Deixa eu tomar um gole de água aqui, pra gente continuar. Mesmo resfriado e ao longo da tarde, tá frio em São Paulo, eu fui sentindo que eu fui piorando um pouquinho, mas eu não queria cancelar o nosso Poção Mágica de hoje, tá? Senão, a gente ficou uma semana e aí amanhã é feriado aqui em São Paulo, então eu queria manter aqui. Então, olha só, voltando à questão do pai que a gente tá falando. Então, quem percebe que a relação com o pai é um pouco conturbada e que, apesar de você amar o seu pai, você percebe assim, de repente ele foi um pouco ausente, de repente ele foi um pouco crítico e autoritário com você, né? Enfim, diferentes possibilidades que você de repente consiga identificar, tá? Mesmo aquela pessoa, gente, que diga assim, nossa, meu Deus, mas meu pai é tudo pra mim, porque eu amo absurdamente meu pai, porque eu idolatro meu pai. Isso também é algo a ser visto, tá? Então, nos dois extremos, tanto aquela questão, né, como, olha, um amor, nada contra, né, a questão de amar, mas assim, os extremos, tá? Tudo na vida que vai para os extremos, e quando a gente tá falando da relação com os pais, e eu trago isso com relação ao dinheiro, você realmente tem questões ali que você precisa observar, tá? Então, nem a idolatria e nem o ódio. Nenhum dos dois. Tem que ser o caminho do meio. Nem a idolatria, nem o ódio. Caminho do meio. Ok, você ama seu pai, sua mãe, você reconhece que isso serve para a mãe também, você reconhece a importância deles, você entende que se não fossem eles, você não estaria aqui hoje, você não teria recebido uma vida, você precisava deles para eles terem te dado uma vida, tá? Então, entender tudo isso é essencial para que você, então, consiga se desvencilhar aí de dores emocionais, enfim, que você tenha que hoje está, sim, refletindo no seu dinheiro, tá? Então, meus amores, quando a gente fala sobre essa oportunidade do entendimento sobre a relação com os seus pais, a relação que você teve desde a tua infância até os dias de hoje, e como está a tua conta bancária, é uma ficha gigantesca que você tem, tá? Então, pensa nisso, pode escrever aqui para mim, quem quiser comentar. De repente, quem estiver assistindo depois, caso eu consiga deixar salvo essa live, porque não é sempre que o Instagram permite, você pode comentar ou mesmo me chamar no direct para comentar, olha, a relação com meu pai foi assim, a da mãe foi assim. Como você sente hoje a tua relação com a tua mãe e com o teu pai? Hoje, no dia atual, adulta, né? Que eu quero dizer, tanto criança como adulta. Então, os nossos pais, gente, a mãe, ela tem uma relação muito forte com as relações que a gente desenvolve com as pessoas. Quando eu falo relações, eu não estou me referindo somente a uma relação afetiva, amorosa, mas eu tô me referindo à relação com pessoas, então tuas amizades, a relação que você tem com o teu chefe, com os teus colegas de trabalho, tá? Então, essas relações, né, segundo alguns conhecimentos, a gente percebe, e como eu agrego dentro da estruturação emocional muitas formações, muitos diferentes conhecimentos, a gente percebe o quê? Por exemplo, a mãe, quando a criança nasce, o bebê nasce, né? Quem é ali, a princípio, o primeiro contato que vai ter? Inclusive pela nutrição, que é lá uma primeira formação que eu tenho, o que a gente pede? A amamentação da primeira hora. É essencial que o bebezinho seja colocado aqui no peito da mãe e já seja amamentado na primeira hora de vida, na primeira hora que saiu da barriga, tá? Então, isso é importante, porque o que eu quero dizer com isso quando eu estou falando aqui de estruturação emocional? Eu quero dizer para você que a primeira relação estabelecida na vida de um ser humano é do bebezinho com a sua mãe. Então, a mãe, ela começa
com essa relação forte com a gente. O que isso tem a ver com o dinheiro? Para que você faça dinheiro, você precisa ter uma boa relação com as pessoas, você precisa ter ali um carisma desenvolvido, você precisa se relacionar, estabelecer boas relações, porque afinal de contas, se a gente for analisar, você, por exemplo, vai fazer relações comerciais, né? Você vai fazer uma transação. Eu, Gabriele, costumo dizer muito forte que todas as nossas ações da nossa vida, desde bebezinho e na vida adulta, sempre, por mais que você não se considere uma pessoa vendedora, que você não se considere um vendedor, uma vendedora, que todos nós, de alguma forma, a gente está vendendo alguma coisa, né? Então, mesmo que você não tenha o seu próprio negócio, se você está indo numa entrevista de emprego e você quer conquistar aquela vaga que para a qual você está sendo entrevistada, você precisa se vender muito adequadamente para os entrevistadores, correto? Então, eu, pessoalmente, eu tenho forte para mim que, de alguma forma ou de outra, todas as pessoas precisam aprender a desenvolver essa comunicação e desenvolver essas relações interpessoais. Porque vai ser isso que vai fazer com que o teu dinheiro movimente. E essas relações, elas vêm do teu primeiro contato de vida, que foi com mamãe, tá? Logo que sai da barriga, todos os 9 meses dentro da barriga da mamãe, tá? E esse ponto de vista que eu tô trazendo para vocês, ele pega um pouco do olhar da constelação, mas também pega a astrologia alquímica. Tá? Então, astrologia é uma ciência e pela astrologia a gente consegue ver através ali das tuas relações como se dão as relações que você tem através ali do teu dinheiro. Então, mãe, de uma forma resumida, eu posso te dizer isso sobre mamãe. Com relação a pai, Peraí, gente, que eu tô tendo uma ideia aqui de uma aula nova para fazer para vocês. Eu vou anotar para depois da live eu não esquecer. Aula, como é que é? Ó, viu como tem que anotar bem na hora. Olha que interessante, eu vou anotar dessa forma agora. Aula, relação dos pais, através da astrologia. Através da astrologia alquímica, tá? A astrologia alquímica, ela nos dá um outro olhar. Astrologia alquímica com dinheiro. Deixa anotado aqui, ideia live. E não necessariamente todas essas ideias e todas essas lives vão ficando gravadas, gente. Então, vocês têm que ficar muito, muito atentas aqui, né? Porque às vezes até é interessante as possibilidades aqui. Então, olha só, o pai. O pai, ele tem a relação direta com o nosso chakra básico, tá? Para quem não sabe, nós somos formados, nós humanos, os animais também, nós temos pontos energéticos no corpo, que são chamados de vórtices de energia. É como se... Deixa eu ver se eu consigo mais ou menos fazer aqui, que eu não sou... Deixa eu ver. Eu vou fazer assim, bem... É como se fosse aqui, ó, um cone. Aqui tem umas anotações minhas. É como se fosse isso aqui, ó, vórtices de energia. Como se fosse aqui um cone, tá? De energia. Aqui nos nossos chakras. E aí a gente tem, ao longo da coluna vertebral, 7 chakras, que são os principais. Embora a gente tenha espalhado por todo o corpo muitos. Aqui na palma das mãos a gente tem muitos também. Mas os principais são os 7. E esses 7, eles estão ligados às nossas glândulas, que produzem hormônios e que tem todo um desencadeamento químico no nosso corpo, refletindo nas nossas emoções, em todo o controle do corpo humano, tá? Ou do corpo animal, porque os animais também têm os chakras, as plantas também, etc. Então, gente, o nosso pai, ele tem relação, a nossa mãe tem relação com alguns chakras, segundo a alquimia, e o pai com outros. E os dois se encontram aqui no topo da nossa cabeça, fazendo o que a gente chama de casamento alquímico. Fato é que o nosso papai tem relação com o chakra básico. Isso é conhecimento milenar egípcio, tá? E o chakra básico, lá embaixo, fica na região do nosso cóccix, tá? Então, a região ali, bem ali embaixo da coluna vertebral, a parte básica. Essa é a parte que nos sustenta aqui na Terra, que nos aterra, que coloca os nossos pés no chão.
E essa relação de nos colocar com os pés no chão está muito relacionada à nossa força de vida, à nossa força do caminhar da vida, porque lembra, eu acabei de falar, é o cóccix, é o primeiro chakra, ele é o chakra que dá base para tudo. E esse chakra que dá base para tudo, ele está relacionado ao nosso papai. E o nosso papai, e por esse motivo também, entre outros, ele está relacionado ali com essa base, tá? Com esse chakra básico, e esse chakra básico está relacionado por tudo aquilo que vai nos dar uma sustentação para viver nesse planeta. Porque para viver nesse planeta, nós estamos aqui com um corpo e um espírito que vem e usa um corpo. Esse espírito, ele não é daqui, nem o meu, nem o seu. Só que ele precisa de um corpo, e um corpo que esteja aterrado aqui na Terra, porque nós estamos encarnados. Então essa história desse povo que fica aí, eu não sou daqui, eu não quero ficar aqui. Você vai ter que ficar aqui, ou você vai morrer. Desculpa, bem direta, mas essa é a realidade. Ou você fica aqui, mas você precisa estar aterrada. E para estar aterrada, e pro teu dinheiro movimentar, você precisa estar muito com esses pés no chão. Você precisa estar com esse teu cóccix, esse teu chakra básico muito cravado na Terra. E é o teu pai, e a força do pai que te dá o caminhar da vida, que vai te dar força nas pernas, inclusive, que vai te dar todo esse processo e que vai garantir a tua sobrevivência. Como é que se sobrevive num planeta que é material, é dual, né? Porque o planeta Terra, ele é dual. Ele é material e ele traz o espiritual junto. Só que para viver encarnado, tu precisa do material. O que que significa isso? Ó, deixa eu te mostrar aqui o que que você precisa aqui para viver aqui na Terra. Vou te mostrar aqui, ó. Você precisa, ó, dinheiro, ó, aqui tem mais dinheiro, ó. Esses aqui são representativos. Você precisa de dinheiro, são dinheiros de diferentes países, tá? Você precisa de dinheiro para viver aqui na Terra. Se você não tiver dinheiro, você não come, você não tem onde dormir, você não pode dormir ao relento, tá? Senão você fica maluco. Por isso que a gente vê os mendigos ali, que eles começam a ficar meio pirados. Por quê? Porque não pode dormir ao relento, mas isso é uma outra conversa de uma glândula que a gente tem na cabeça, etc e tal. Literalmente, você precisa ter um teto. Para você ter isso, a sobrevivência, o que vai garantir a tua sobrevivência é o chakra básico. Você precisa de dinheiro, money, tá? Para viver nesse planeta. Se você não tiver dinheiro para viver nesse planeta, você vai ficar perdida, tá? Então, você precisa estar aterrada. Quem te dá essa base, quem te dá essa força é o seu pai, você querendo ou não, você aceitando ou não. Portanto, todas as pessoas que têm problemas com o pai e com a mãe, de acordo com o que eu já falei com a mãe, vai ter problema com dinheiro. Porque se você não tem uma base, que é o teu pai que te dá, como você vai fazer dinheiro? Não vai fazer dinheiro. Se você até teve uma base do pai, mas você é um BO com a mãe e você tem problema com a sua mãe, você pode ter a base do pai, mas você não vai ter o desenvolvimento de relações interpessoais e como que você vai fazer dinheiro se você não sabe se relacionar com as pessoas. Não consegue. É por isso que a relação com o pai e a relação com mãe interferem diretamente na nossa vida financeira, no nosso dinheiro. Então, se você, enquanto você, primeiro, às vezes nem sabe disso, depende da primeira vez que você está tendo contato com esse tipo de assunto, tá? Então, você precisa começar a ter consciência que isso existe, consciência de que, ai, Gabriela, não acredito em nada da vida, nada disso. Tudo bem, você fica à vontade, você pode pegar e fazer as diversas formações, por exemplo, que eu já fiz até hoje, que eu levei anos estudando isso, e você mesmo vai procurar com as tuas próprias, os teus próprios olhos, ouvidos, as tuas leituras, tá tudo certo. Não tem problema. E eu acho mesmo que você tem que procurar esses conhecimentos milenares para você ter esse entendimento, principalmente se você duvida. Agora, se o teu dinheiro não anda, realmente você precisa entender por quê, tá? E aí, desculpa que como eu tô meio resfriada, e não é só por isso, eu tô com um pouco de dificuldade de respirar. Peraí. Eu acho que eu vou espirrar de novo, gente. Peraí. Ai. Hoje é live com espirro e tudo. O que acontece? Não é só por isso, porque eu comecei aqui como é que se diz?
é uma configuração com alguns florais astrológicos que eu tô tomando, tá? E é uma área do corpo que mexe bem aqui com meus pulmões. Então, eu sei que eu já tô tendo reação ao floral que eu tô tomando, tá? Tudo bem. O negócio é que tem que limpar. Tem que limpar o que precisa limpar. Deixa eu botar aqui um álcool aqui. Peraí, gente. Peraí que hoje a gente tá aqui num dia que tá rolando aqui umas questões diferentes. Então, assim, como eu tinha dito pra vocês, esse assunto com relação a pai e mãe, está no teu mapa astrológico, tá? No mapa astrológico você tem as 12 casas, ali mostra como é essa tua relação com o dinheiro, com teus pais, com essas relações, como eu falei, que a mãe traz muito forte como você se relaciona com as pessoas e o pai diretamente como você se relaciona com a materialidade. Só que a união disso que vai fazer o teu dinheiro destravar, tá? Tem mais uma coisa. É a solução e a resolução da tua relação com o teu pai é que vai trazer também a tua segurança pessoal, a tua sensação de capacidade. Lembra que no início da nossa poção de hoje eu falei para vocês que eu não me sentia capaz de cuidar de ninguém. Por quê? Porque eu tinha questões a resolver com a minha mãe, questões a resolver com o meu pai. Embora o meu dinheiro sempre fluiu, chegou um momento da minha vida que ele travou. Não só ele, como as outras áreas da minha vida. Então, enquanto você não resolve as questões emocionais relacionadas aos teus pais, você ainda não resolve o teu dinheiro, entende? Então, é muito importante que, como eu disse, apresentando essa oportunidade de você ter um entendimento das tuas relações com os teus pais, relação com pai, relação com mãe, é que você vai resolver essa dor de destravar o teu dinheiro, desbloquear o teu dinheiro, que é o meu foco aqui. Resolvendo a sensação de incapacidade que de repente você tem com relação a cuidar de outra pessoa, com relação a você se sentir capaz de fazer uma determinada cifra de dinheiro, que a tua mente não concebe, que o teu corpo reage quimicamente, como eu falei, como eu disse que já tive cliente que falou, Gabi, quando eu penso em fazer 10 mil por mês, eu começo a tremer e ter uns calafrios e a minha mente não aceita aquilo, né? Então, como que vai fazer? Não vai fazer enquanto não resolver isso, enquanto não curar isso, né? Oi, Xanda, bem-vinda! Então, é muito importante resolver esses quesitos, tá? Resolver essas questões aí para que você, então, possa fluir no teu dinheiro e aí, consequentemente, você parar com aquela sensação de se sentir perdida, com aquela sensação de se sentir insegura realmente com a situação, tá? Peraí, gente. Tô aqui resfriada e aí a farmácia chega bem na hora, será? Peraí. E aliás, assim, então vamos, porque eu comentei com vocês no início, gente, que esse Poção Mágica de Gabi de hoje seria bem direto ao ponto, tá? Então mesmo, desculpa pra quem foi chegando agora, vou ver se eu consigo deixar salva pra vocês acompanharem ali desde o início, tá? Eu prometi no início que eu ia dar pra vocês agora eu ia falar de um presente que vai rolar nessa semana, tá? Então, o conteúdo que eu queria trazer pra vocês, eu já comentei sobre a relação dos pais com o dinheiro, tá? E eu vou falar pra vocês agora o que vai rolar de presente, tá? Só que, gente, eu vou ter que pegar aqui o meu remédio que chegou. Peraí só um pouquinho que eu já volto. Não saiam daqui que eu vou voltar e falar pra vocês. Peraí. Tudo bom? Isso. Você consegue jogar aí dentro do portão? No chão mesmo? Oi? Deixa eu ver. Meu almoço. Ele me compra um negócio na hora que eu tô na live. Agora eu volto, o pessoal saiu da live. Obrigada. Peraí. Peraí, Kiro. Ah, o meu microfone tá ligado, inclusive vocês não se desconectaram de mim, né? Gente, ó, desculpa, tá? Deixa eu deixar aqui no canto. Então deixa eu respirar agora.
Então, gente, a surpresa que eu falei que ia falar agora no final pra vocês, tá? Pronto, gente, desculpa. Meu microfone parou. Então, essa questão que eu comentei hoje no início, agora já deve ter voltado, né? Que aqui tá verdinho. Estão me ouvindo? Pronto. Então, essa questão que eu comentei com vocês no início, né, do tema de hoje do Poção Mágica, relação do teu dinheiro relação dos teus pais com o teu dinheiro, tá? E que eu trouxe aqui o ponto de vista pai, ponto de vista mãe, tudo dando certo, a gente vai deixar gravada essa live para vocês pegarem ali no início o que eu relacionei pai, mãe e o teu dinheiro, tá? O presente para vocês essa semana, gente, inspirado, embora já tenha passado uns dias do meu aniversário, que foi 28 de junho, mas ainda inspirado em duas coisas. Nessa data comemorativa, meu aniversário, e um agradecimento, sabe, gente? Um agradecimento à vida, um agradecimento a tudo isso. Porque eu comecei a fazer um balanço, gente, e eu me dei conta que normalmente próximo ao meu aniversário, começa o meu aniversário no final do mês, mas no início de junho, até meados, uma boa parte de julho, muita coisa costuma acontecer na minha vida. Muita mudança. Astrologicamente a gente consegue explicar isso, mas eu vejo isso na prática há muitos anos. Há mais de 10 anos eu já reparo isso. Então, eu resolvi preparar, gente, um presente para vocês. Um presente em agradecimento, porque a minha vida que eu tenho hoje, todo o conjunto das coisas só se deu e só se dá por causa de vocês que estão aqui comigo no Instagram, no YouTube, para quem é cliente, para quem acompanha os materiais gratuitos, tudo isso, tá? Então, para comemorarmos o meu aniversário e para comemorarmos em agradecimento, esse dar e receber, essa troca, né, que todo o tempo tem. Nessa semana, eu preparei para vocês um presente que eu vou dar para vocês. Só que só vai receber esse presente, gente, quem já me acompanha, que em algum momento, gratuitamente, ou que já comprou alguma coisa comigo e que em algum momento já me deixou o teu e-mail, tá? Porque o presente que eu vou mandar é por e-mail, tá? E esses e-mails vão começar a sair amanhã. Vai ser de terça-feira, né, amanhã, até sexta-feira. Então, se vocês ainda não têm o cadastro comigo, é importante que você tenha, que você vai receber o e-mail, tá? Porque tudo isso que a gente falou aqui com relação a pai e mãe, o presente que eu tô dando para vocês vai fazer com que você consiga se aprofundar realmente bastante sobre isso, tá? Aqui, claro, em 30 minutos, falei de uma forma, vamos dizer assim, mais rasa, mais superficial sobre essa relação do pai e da tua mãe com o dinheiro. Mas, nesse presente que eu tô proporcionando para vocês essa semana para comemorar o meu aniversário com vocês, esse agradecimento de tudo que a vida sempre me proporciona nessa época do meu aniversário, que eu até estava escrevendo para vocês sobre isso e eu fiz um balanço e disse, nossa, quanta coisa fantástica sempre acontece ou início de junho até final de julho. Nesses 2 meses aí que o meu aniversário estava, vamos dizer assim, bem no meio. Muita coisa já aconteceu na minha vida, né? E sempre são coisas muito boas. Então, para comemorar isso com vocês, eu quero dar esse presente para vocês, porque eu não acho justo só eu ganhar presente da vida e eu não tá dando isso para vocês também. Então, quem tá cadastrado comigo, quem já se cadastrou alguma vez, você vai receber esse e-mail e lá no e-mail eu vou te contar qual é o presente, tá? Quem tá assistindo essa live gravada ou agora ao vivo e, tipo assim, sabe, nossa, mas eu acho que eu nunca me cadastrei, talvez tu não tenha meu e-mail, você precisa estar nessa minha lista de e-mails, tá? Então, eu vou abrir depois uma caixinha no Stories e eu vou te deixar um link ali onde você pode se cadastrar. Ainda vou dar um outro presente pra vocês, vou dar um e-book lá. Aí você baixa o e-book e aí os teus dados já ficam comigo e aí eu já sei que você vai pra minha lista, tá bom? Então, ó, era isso.
tá? Que eu tinha para deixar para vocês aqui, poção mágica com esse assunto. E agora, você saindo daqui, você vai lá para os stories para você conseguir acessar esse link que eu vou te entregar lá, onde você vai ganhar o presente, que é um e-book, tá? E além de ganhar o e-book, você já vai estar me deixando o teu e-mail e, consequentemente, você vai receber os e-mails dessa semana até sexta-feira. Terça, quarta, quinta e sexta eu vou te mandar os e-mails. E aí, você cuida se ele não vai pro spam, porque lá no e-mail eu vou te contar sobre o presente que eu tô te dando e vai ser uma oportunidade, inclusive, para você aprofundar esse assunto que eu trouxe aqui hoje sobre a tua relação dos pais com o teu dinheiro. Então, quem precisa destravar dinheiro, quem precisa sair das dívidas, quem precisa dar essa reformulada aí no dinheiro, vamos que vamos, tá bom? Então, eu te vejo lá nos stories. Foi um prazer imenso conversar aqui com vocês. E deixo aqui, ó, meus beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês. Beijo, beijo, beijo. Obrigada pela presença.